No lançamento oblíquo, assim como no lançamento horizontal, nós vamos ter a composição do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. O que vai diferenciar é agora que o lançamento oblíquo, como eu disse, dá para lembrar do vôlei, por exemplo, um saque, aquele saque famoso da década de 80 do Bernard, o saque Jornada das Estrelas, ele descreve uma trajetória parabólica perfeita. No lançamento horizontal era apenas uma metade dessa parábola. Já no lançamento oblíquo nós vamos ter a parábola completa. Esse lançamento também era bastante utilizado antigamente, por exemplo, quando era lançado balas de canhão. Então, havia necessidade de haver esse cálculo muito preciso para conseguir se atingir os seus alvos. Isso era utilizado, principalmente até a Segunda Guerra, era bastante utilizado ainda esse cálculo, por exemplo, em guerras. Bem, mas como que a gente vai fazer essa composição? Bem, primeira coisa, a gente vai ter que ver o que vai determinar aonde vai atingir o alvo, por exemplo, num saque, para ele ser eficiente, vai depender da angulação que nós vamos dar a essa bola. Por quê? Se nós pegarmos um ângulo maior que 45 graus, a bola vai subir mais. Se eu pegar um ângulo menor, 45 graus, essa altura que ela vai atingir vai ser menor. Porém, há diferenças daí aonde ela vai atingir. Então, nós vamos ter que levar em conta esse ângulo com a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial, nós vamos ter que decompor ela em duas componentes, em relação a x e em relação a y. Nós vamos ter que relembrar alguns conceitinhos de trigonometria básica, que nós vamos usar o seno e o cosseno. Para a velocidade x, nós vamos usar que a velocidade inicial vai ser a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, que a gente pode utilizar a letra θ. Então, V0x é igual a V0 vezes cosseno θ. Já em relação a y, nós vamos usar a função seno, que vai ser V0y é igual ao V0, a velocidade que eu dou, vezes o seno de θ. Agora, para nós vermos as posições no instante, assim como no lançamento horizontal, nós vamos ter, em relação a x, para nós sabermos qual a posição que ele está em relação ao eixo x, vai ser o MU, ou seja, movimento uniforme. Movimento uniforme, relembrando lá das nossas aulas anteriores, x é igual a x0 mais v vezes t. Então, nosso caso aqui, no lugar do V, nós vamos usar V0 vezes cosseno θ. Então, x é igual a V0 vezes cosseno θ vezes o tempo. Já na vertical, é um movimento uniformemente variado. Daí nós vamos pegar aquela formulazinha y é igual a y0 mais v0 vezes o tempo mais 1 meio de g vezes o tempo ao quadrado. Então, nós vamos ter que o y0 a gente vai considerar zero e o v0 nosso vai ser essa decomposição da velocidade, que vai ser v0 vezes o seno de θ. Então, a nossa fórmula vai ficar y, que é a posição que nós quisermos saber em relação à altura, igual a V0 vezes o seno θ vezes o tempo, menos 1 meio de g vezes o tempo ao quadrado. Relembrando das aulas anteriores, esse menos, ele vai aparecer por quê? Porque nosso lançamento vai ser na direção contrária ao centro da Terra, ou seja, a nossa gravidade, a nossa aceleração da gravidade, ela é positiva quando os corpos estão caindo em direção ao centro da Terra. Como esse corpo está subindo em relação ao centro da Terra, então nós vamos ter que a gravidade vai ser negativa. O ponto onde a trajetória apresenta maior altura, nós vamos poder calcular através de uma formulazinha bastante simples. Quando ela atinge a maior altura, nós vamos ter nesse instante que a velocidade em relação a y vai ser zero, porque à medida que ela vai subindo, essa velocidade vai diminuindo. Quando ela atinge a altura máxima, a velocidade vai ser zero. Então, nós vamos usar a formulazinha da velocidade em relação a y, Vy, que é igual a V0 vezes seno de θ vezes o tempo, para nós isolarmos esse tempo que nós vamos calcular o tempo para atingir a altura máxima, que nós vamos ficar com a seguinte formulazinha.
Tempo vai ser igual a V0 vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Já em relação à altura máxima, vai ser V0 ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ dividido por 2 vezes g. Lembra que eu falei que depende aonde a bola vai atingir da velocidade que eu dou inicialmente e o ângulo que essa bola vai sair. Isso vai determinar o que nós chamamos essa distância, da onde foi lançada até onde ela cai, nós chamamos de alcance. Esse alcance, por exemplo, no exemplo lá da guerra, de um navio atirando no outro, tem que ser feito o cálculo exato, porque senão a bala do canhão iria cair exatamente fora do navio. Nós queremos atingir o navio, ou no caso de uma jornada nas estrelas do Saque do Bernard, cair exatamente na quadra. Este alcance vai ser dado por uma forma também conhecida, a nossa equação de Torricelli. Como é que era a equação de Torricelli mesmo? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Essa distância vai ser a nossa amplitude, ou seja, o nosso alcance. Quando que a gente vai obter um alcance máximo? Quando nós utilizarmos uma angulação de 45 graus. Inferior a essa, nós vamos ter diferença, vai ter um alcance menor. Então, a nossa forma do alcance será: o alcance é A igual a V0 ao quadrado vezes 2 vezes seno de θ vezes cosseno θ dividido pelo g. Bem, pessoal, o nosso tempo estourou. Esse assunto precisa ser treinado bastante. Pegue as nossas atividades, usando os nossos formulários e tente resolver. Estuda bastante. Esse assunto em algumas universidades ainda é bastante cobrado. Então, estude e até a próxima aula. Até lá!